dê o like. O planeta depende disso. Pro PewCast de RPG, como eu tinha dito, né? Vocês têm que começar a limpar as orelhas de vocês. A gente tá ouvindo coisa. PewCast de RPG, a gente tinha então modificado o sistema com o que a gente precisava. Eu simplifiquei muito porque eu sabia que tu e o Léo não jogaram tanto. O Sescon eu acho que tinha jogado algumas vezes, né? O Bruno já tava treinadaço, né? Mas vocês acho que tinham ainda uma dificuldade pra se achar, né? Então eu tentei simplificar ao máximo pra facilitar a nossa vida jogando, né? Só que é porque assim, uma coisa que até pra quem tá ouvindo esse podcast agora, logo depois de ter ouvido o podcast do Krampus, porque assim, todo esse formato do jogo talvez seja uma coisa nova, a gente não introduziu muito também, né? Porque como a gente não jogou tanto, não foi muito da nossa rotina, as pessoas que acabam vendo nossos podcasts, assistindo os vídeos, também não conhecem tanto do RPG, né? E aí a gente meio que falou, vai rolar nosso PewCast de RPG, só que não explicou tanto, né? Eu acho que é válido até, tipo, meio que ficou claro depois que a pessoa ouviu o podcast, né? Mas como é que funciona o jogo, assim? Por que, por exemplo, uma coisa que eu li bastante nos e-mails quando mandaram pra gente, por que algumas escolhas a gente colocava, tipo assim, tinha que jogar dado e outras escolhas não? Por exemplo, quero sair da festa sem ninguém me ver. Por que eu tenho que jogar o dado pra isso? Ou por que eu não posso simplesmente sair? Como é que faz pra decidir quando vai ter dado ou quando não vai ter dado, Nico? Bom, a gente parte do princípio que fazer coisas simples na vida real não requer dificuldade, né? O dado, ele serve pra exemplificar a dificuldade que é a ação. Então, se a ação é muito simples, tu vai ter a destreza suficiente pra conseguir concluir ela. Então a gente não rola dado porque o atributo passivo do teu personagem, a capacidade dele, é maior do que a dificuldade da tarefa. Então a gente não rola o dado, né? E a rolagem de dados, ela significa, tipo, o teu personagem tentando desempenhar uma tarefa que pode exigir uma dificuldade de maior grau do que ele é possível de resolver. Às vezes a gente pede uma rolagem de dado quando não é nesse, tipo, não tá nesse caso, porque tu também quer, tipo, fazer o jogo acontecer, né? Às vezes tu fica muito tempo sem rolar dado, não é tão legal, né? Vai ter mestres que vão fazer os jogadores rolarem muito mais dados e vai ter mestre que vai fazer o jogador rolar muito menos dados, né? Como a gente, na gravação do Krampus, estava gravando um podcast também, a gente às vezes precisava que a história andasse e às vezes a gente precisava que as coisas funcionassem, né? Então tinha vezes que as ações dos personagens, tipo, a gente não podia determinar através de uma rolagem de dados ou não, né? Aliás, né, toda a história do Krampus, a gente meio que passou algumas sinalizações pro Nico, né, do que era o Krampus, do que a gente imaginava, de um monstro que nasceria num churrasco e tal, mas essa aventura, ela foi toda criada pelo Nico, e a gente não sabia o que poderia acontecer, a gente não fazia ideia disso. E durante a gravação, que foi feita presencialmente, todo mundo reunido e tal, chegou uma hora que a gente cansou. Eu lembro que eu olhava pro Sescon e ele tava já, tipo assim... Ele tava morrendo na mesa, né, Sescon? Pera, mas nesse último ou naquela primeira lá? É que vale a pena falar só que, assim, esse podcast que a gente gravou do Krampus é a segunda aventura que a gente grava de um podcast RPG, né? Porque a primeira gravação que a gente fez foi um teste, aí sim, muito mais clássico do que é um RPG. Um era um druida, outro era um anão, um elfo. Aquela parada bem clássica em que a gente meio que jogou pra testar se ia funcionar ou não, né? E essa primeira gravação, ela já foi regada a muito álcool, né? Ok, de vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e gosto de tirar... Tirar onda, né? Tirar uma ondinha, né? O Sescon pode falar um pouco melhor disso. A gente errou um pouquinho, né, cara? Porque a gente bebeu demais, a gente tinha planejado começar... Puta, nem lembro que hora era, mas era no meio da tarde, assim, até umas 6 acabar. A gente começou, era 4 e a gente foi comer, depois era 9 horas da noite. Então o dia inteiro ali bebendo, sem comer nada, a gente ficou meio tanto quanto cansados, né? Alterado. Um pouco alterados, né? Eu nem lembro algumas coisas daquela partida que a gente jogou, sinceramente. A da primeira partida, tu fala aquela que... O que tu era mesmo naquela partida, vocês contam, lembra? Não. Eu não lembro, cara. Eu só lembro que a gente foi na casa de um cara lá uma hora. A gente seguia. Salvo engano, o Sescon era o guerreiro. Salvo engano. Que é muito foda isso, né? Porque, tipo, o cara que é o mestre, meu, ele tem que ter... Como é que tu pensa isso, Nico? Tu pensa no copo, no escopo. No copo é foda, né? Ai, que burro! No escopo da história, assim, e vai pensando em várias alternativas? Ou tem muita coisa que é meio no improviso? Cara, eu tava deixando pra revelar uma coisa que eu tenho certeza que eu não contei pra vocês, porque foi um negócio meio triste pra mim. Eu tava deixando pra, quando a gente gravasse esse podcast falando sobre como foi gravar o Krampus e tal, eu tinha mais ou menos 6 ou 7 capítulos escritos pro Krampus. Prontos, lindos, maravilhosos, perfeitos, aos quais a gente usou 1 e-mail.
Cara, mas assim, ó, pra ser sincero, pra quem ouviu o podcast do Krampus, é muito perceptível do que o Nico tá falando. Porque o Nico, ele fala sobre vários personagens, sobre as filhas do seu Sérgio Piauí, fala sobre o cara que era militar e tal, o filho do militar, o Cauê, que o Sescon escuta o nome e dá risada. Essa é a melhor parte do podcast, cara. E eu acho que só 0,01% da população pegou isso. É o momento em que o Nico fala assim, e ele é o pai do primo de vocês, o Cauê, e o Sescon no fundo assim. O Sescon achou engraçado o nome Cauê. Se tu não falasse, eu não ia notar, cara, que eu ia. Sim, é maravilhoso. Eu não lembrava, meu. Enquanto ele tá saindo, tem vocês conhecem como primo de vocês, e você é o sobrinho de vocês, o Cauê, que é o filho dele, que Tudo isso dava claro, até porque se a gente for analisar enquanto estrutura de roteiro de filme, como é que funciona o filme e tudo mais, essa parte da gente conversando com o cara do exército, o filho dele e tal, seria cortado fora, porque isso não teve conclusão, né? Teve só um início. Então tenho certeza que essa história, ela ia aparecer mais na frente, né, Nico? Basicamente o que aconteceu foi o seguinte, né? A gente teve esses capítulos escritos, né? Não tem como fazer uma história fixa pro RPG, porque os jogadores podem foder tudo que foi o que aconteceu. O que sempre acontece, né? Não tem um RPG que os jogadores não fodem a história inteira. Mas tudo bem. Aliás, só um adendo enquanto tu tá falando isso, só pode ficar bem claro, talvez a pessoa até possa ouvir isso agora, se a gente tiver e encontrar esses arquivos. Na primeira aventura que a gente fez de RPG, que a gente comentou, que era mais clássica e tal, tava todo mundo bêbado, e teve uma parte que nós tínhamos que entrar na casa pra pedir informação pra alguém. E a gente ficou, sei lá, uma meia hora. Então, como é que nós vamos fazer isso? Daí eu era um druida, daí eu vou invocar aqui um cachorro. Aí o Sescon, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Cara, que maluquice da porra, né, velho? Cara, vocês foram, inclusive, pra uma outra casa, procurar o cara e tal. Foi um inferno infinito, cara. Mas voltando ao assunto, vamos gastar esse dinheiro num lugar interessante? Vamos. Quem pilha aí no puteiro? Vamos lá que não tem a realeza, eu vou. Eu prefiro ir no restaurante, eu falo que eu prefiro ir no restaurante. Vamos no pub, então, que é entre o puteiro e o restaurante. Mas pode ser. Vamos naquele pub que fica na frente do puteiro, pode Vamos ser? vamos numa taverna. Bom, a gente vai lá, então. Vocês vão na taverna, vocês levantam, saem da taverna, aí vocês viram de costas, olham, nós tava na taverna. E vocês entram de novo na taverna. E aí o taverneiro olha pra vocês, ele parece meio preocupado, e ele fala, opa, esqueceram alguma coisa? E eu sou afrontoso, né? Eu falo pra ele, esqueci da tua filha, aquela gostosa. Ele fala, eu não tenho filha. Desculpa, eu tava brincando. Sentem-se e consumam antes que eu me irrite. Deve dar muita vontade pro mestre de matar todo mundo naquele momento, né? Deve dizer assim, não, beleza, então vocês invadiram a casa e ali tinha uma armadilha de urso e todos vocês morreram, seus lixos, acabou a aventura. Vou pra minha casa agora, caralho. Cara, todos os grupos de RPG têm uma piadinha interna, assim, né? A galera costuma ter essas piadas internas e tal. Como a gente tava jogando pela segunda vez, a gente ainda não tinha isso, né? Mas tem uma piada interna recorrente na gurizada daqui de Nova Petrópolis que joga RPG, que é a piada das aranhas de pedra paraquedista. Quando a galera tá se perdendo muito, assim, uma vez um mestre aqui da região, mais velho, ele matou todos os jogadores. Falou, olha só, tá caindo um monte de aranha de pedra paraquedista e os paraquedas rompem e caem na cabeça de vocês e morrem, e o cara levantou e foi embora. Simplesmente ligou o foda-se. Ele ficou tão puto que ele matou todos os personagens com pedras caindo em cima deles e foi embora. E aí virou a piada interna da galera aqui, que é tipo, olha só, meu, vocês estão se perdendo aí, daqui a pouco vai cair umas aranhas de pedra do céu. Aí ficou, a galera se liga assim, putz, estamos passando. E tu vê que loucura, né? O Bruno, diferente de mim, do Miguel e até do Sescon, ele tem um pouco mais de know-how de RPG, né? Ele joga mais, já jogou bastante, se interessa, tem os livros lá e tal. E eu lembro que em determinados momentos da aventura, o Bruno falava coisas do tipo assim, ele falava na verdade longe do microfone, né? Então ele falava tipo assim, não dá pra ser simples, né? Nada pode ser simples. Que era um momento em que o Bruno tava tipo esse mestre, entendeu? Porque ele percebia... Pistola! Ele percebia que a história estava se criando uma barriga e a gente tava ali, entendeu? E ele ficava meio impaciente. Isso é que eu fico